Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar vocês na paz do Senhor, amém? Quero convidá-los a ficar de pé para darmos início à nossa adoração essa noite. Uma boa noite para você que está na sua casa. Que a graça e a paz esteja com você aí. Você sabe o motivo pelo qual nós estamos aqui? Porque existimos? Porque nos rendemos ao Senhor? Quero dizer para você nessa noite. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Aleluia. Quero dizer para você, independente da circunstância, independente do que o homem disser, o seu papel aqui é crer, é confiar, é ter fé. Você pode chegar na tua empresa e ter um bilhetinho lá escrito assim: comparecer ao RH. Você vai confiar. O diagnóstico é câncer. Eu acredito, eu confio em Deus. Ah, morreu. Ainda que esteja morto, viverá. O nosso papel aqui é crer. Até o último minuto, irmãos, nós temos que crer. Porque todas as vezes que duvidamos do que o Senhor pode fazer por nós, das promessas dEle para as nossas vidas, nós duvidamos, nós desacreditamos de todo aquele sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Aquilo não foi em vão. Aquilo foi o amor revelado de Deus, o único que teve a coragem de entregar o seu Filho por amor de pecadores como nós. Então nosso papel aqui é crer, irmãos, até o último instante. Não duvide do que Deus tem para a tua vida. Até mesmo se Ele não fizer aquilo que você acha que é melhor para você, acredite, porque o Senhor sabe aquilo que você precisa. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque cremos em Ti, Senhor. Cremos nas Tuas promessas e cremos que o controle está em Tuas mãos. E cremos, Senhor, que tudo é permissão do Senhor. Nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor está no meio de nós, porque o Senhor ainda faz milagres, meu Deus. Meu Deus, como meu coração se alegra neste dia, porque eu vi milagre neste dia, Senhor. Eu acordei com milagre, Senhor. Ao abrir os meus olhos, Senhor, eu pude contemplar, Senhor, quão maravilhoso Tu és. Pelo sol, Senhor, que nos alegra, pelo ar que eu respiro, pelo alimento na minha mesa, Senhor. Então por isso eu sou grata a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Ah, Deus, mas se eu tivesse que abrir a porta do meu armário e não tivesse nada, Senhor, mesmo assim eu teria que glorificar o Senhor, e é isso que eu faria, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus de tudo, o Senhor é o Deus da prata, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados.
O Senhor é Deus, soberano e eterno. E nós rendemos a Ti toda adoração, toda a honra, toda a graça, toda a bendita Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor está no meio de nós. E nós cremos em Ti até o final. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia! Continue aplaudindo. Aplauda ao Deus que é poderoso, ao Deus do infinitamente mais. Aleluia! Vamos continuar louvando, adorando a este Deus. Aleluia! Vamos declarar que o nosso Deus, Ele é poderoso nas batalhas. Ele vai à nossa frente. Creia nisso nessa noite. Vamos declarar. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Livra o seu povo das mãos do inimigo. Com braço forte levantou o seu ungido. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Não conhece a derrota. Ele é invencível. Não há barreiras pro Deus do impossível. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Você crê? Livra seu povo das mãos do inimigo. Com braço forte levantou seu ungido. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Não conhece a derrota. Ele é invencível. Não há barreiras pro Deus do impossível. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Com Ele, não temerei, pois Ele luta por mim. O inimigo vencido está, vencido está, vencido está. Com Ele não temerei, pois Ele luta por mim, luta por você. E o inimigo vencido está, vencido está, vencido está. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Sua igreja, declare nessa noite. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Mais uma vez. Deus, poderoso Deus. Deus. Nós celebramos e declaramos. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Creia que este Deus poderoso é por mim, é por você. Ele está à frente das batalhas. Creia que você sairá daqui muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Poderoso Deus, aplauda. Aleluia. Declare assim comigo: Deus de milagre, Ele está aqui nessa noite.
e Ele vai operar uma grande obra em minha vida. Você crê assim? Ele está aqui. Por isso nós adoraremos, nós nos renderemos e nós iremos declarar que o nosso Deus é o Deus do impossível. E uma grande obra está sendo feita na sua vida, na sua casa, enquanto você o adora. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Adore. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz. Ele é luz sobre as trevas. Ele está aqui, estás aqui, tocando os corações. Adore! Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Receba a cura. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e que Ele faz? Ele enxuga as lágrimas. Ele quer fazer isso com você hoje. Ele é a resposta que você precisa. Oh, Ele enxuga as lágrimas. Restaura, 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 Senhor. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare, meu Deus é Deus de milagres, creia no que você está cantando hoje. Esse é quem tu és. Meu Deus é caminho no deserto. Meu Deus, esse é
Deus dos impossíveis está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O Deus do impossível está aqui neste lugar. E Ele quer manifestar o poder dEle sobre a sua vida hoje. Se você quer que o poder do Senhor se manifeste sobre você, creia que a partir do momento que você está cantando, algo está acontecendo dentro de você. Em nome de Jesus, Ele quer te enxugar toda lágrima derramada. E Ele quer te trazer uma alegria plena, uma paz plena que o mundo não pode te dar. Creia que este Deus, Ele está aqui. Você crê que este Deus está aqui? Então nós vamos cantar. Ele enxuga as lágrimas, porque é isso que Ele está fazendo hoje, com muitas vidas que vieram aqui nessa noite. Ele está enxugando as lágrimas. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há esperança, há paz para mim e para você. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos cantar? Ele enxuga. Ele enxuga as... Você crê? Então canta. Canta com fé. Ele está restaurando a sua vida. Ele é a resposta que você veio procurar hoje. Ele enxuga as lágrimas. Restaura, restaura sim. Tu és a resposta. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aplauda Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Vamos continuar levantando um altar de adoração, de graça, de amor, porque só Ele é digno. Aleluia. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Declare. Rei exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado, Ele exaltado, pra sempre exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te exaltaremos, Senhor, pois só tu és digno, só tu és digno, só tu és santo, maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia. Continue com seus olhos fechados e vamos continuar rendendo o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Ai, esse Deus tão maravilhoso. A nossa vida te pertence, Senhor. Receba o nosso melhor nessa noite. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Diga a Ele, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Esse é o nosso maior prazer, Senhor. Poder te adorar.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, maravilhoso é estar em tua presença. Esse momento é tão precioso para Deus. É um momento que Ele pode te ouvir, que Ele pode te encontrar aí onde você está, e de ouvir o desejo do seu coração. Eu quero tocar no noivo. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua. Estamos aqui na tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, reconhecer o teu amor, Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Toque no manto. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Feche os teus olhos e contempla o Senhor nessa noite. Ele já está aqui neste lugar, ouvindo a sua voz, adorador, ouvindo esse desejo que clama dentro de você, que clama, que ama estar nesta doce presença. Diga palavras de amor, diga palavras de amor a Ele. Ele está diante de você. Nós te amamos, Senhor. Nós, como noiva, queremos te dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós ansiamos em estar neste lugar, onde nós somos maravilhados, onde nós somos fascinados, onde nós iremos ser surpresos pela tua glória, que vai invadir todo o nosso ser e vai nos fazer nunca mais sair deste lugar. Oh, Senhor, é maravilhoso te sentir. Sinta o Senhor aqui nessa noite, o Deus que tira todo o cansaço, toda a tristeza, toda a angústia e te traz leveza. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. conformoso, conformoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Pai, somos gratos pelo privilégio de estar mais uma vez neste lugar, um lugar separado e dedicado
única e exclusivamente a Ti. Um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar onde aprendemos mais de Ti através do ensino da Tua palavra, um lugar onde nos quebrantamos e recebemos de Ti revelações em nosso espírito. Fala nesta noite, que o Teu servo ouve. Queremos, Senhor, receber daquilo que o céu tem para partilhar conosco, em nome de Jesus. Queremos provar do Teu perdão e por revelação receber da Tua misericórdia, porque não somos dignos de nada, mas o Teu amor nos atraiu e tem nos feito viver uma vida separada e consagrada a Ti, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus, podemos assentar. Como é que vocês estão? Espero que bem. É com uma alegria grande que mais uma vez me dirijo a vocês, como pastor deste ministério, pai espiritual de um rebanho, entregue a mim, pelo favor do Senhor, para poder cuidar de cada um e levá-los a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um. Diga: Deus tem algo especial preparado para a minha vida. E para completar, diga: eu quero receber. Diga: tudo que é de direito, eu quero receber. Amém? O meu está fechado um pouquinho, Mateus. Abre só um pouquinho, por favor. Aleluia. Ainda está fechado? 1, 2. Melhorou um pouquinho. Obrigado, viu? Aleluia. Como é bom ter você aqui. Como é bom estar com você, que também está cultuando conosco de casa. A sua casa é uma extensão da igreja. Neste momento, você não é apenas um espectador, você é alguém que está cultuando, e o mesmo Espírito que está aqui, com certeza, está aí na sua casa. Que bom você estar conosco. Compartilha o culto através do Facebook, para que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma unção que estamos provando nesta noite. Que você possa curtir, é muito importante, e que você possa deixar o seu comentário. Diga de onde você está falando, se está em outro estado. Temos pessoas de vários lugares do Brasil e também de fora do nosso país. Nós gostaríamos de saber se você está voltando para Jesus, se reconciliando, se você está entregando a vida para Jesus. Nós queremos entrar em contato com você e cuidar de você, pastorear você, em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos, nesse tempo de tecnologia e modernidade, entender que aqueles que estão do outro lado estão simplesmente assistindo, não é verdade? E quem está lá precisa ter essa consciência, não é? Que você possa dedicar esse tempo de forma muito especial a Deus. Gostaria que você pudesse, pelo menos 2 vezes por semana, acessar o nosso canal no YouTube e assistir uma palavra, e que esta palavra possa te trazer edificação, que você possa ter uma fé firme e forte em Deus. Aumenta um pouquinho para mim aqui em cima, Mateus, por favor. E que você possa viver um tempo profético de muita graça, onde o Espírito Santo vai se manifestar de uma forma muito especial. Mas isso não vai acontecer se você não se disciplinar. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais de Deus você vai receber. Então eu gostaria de desafiar você a pegar um caderno, pegar a sua Bíblia, fazer as suas anotações, sublinhe, marque, rabisque,
é muito importante para você fixar a mensagem e crescer, tá bom? Eu gostaria de pedir isso a você. Eu gostaria também que você tocasse no sininho, você que já está inscrito no canal, para que você possa receber as atualizações, os vídeos que publicamos, e você, na hora de marca todas, para que você possa receber todas as notificações. Uma outra coisa importante é para você se inscrever. O número dos nossos inscritos aumentou e muito. Quando entrou a pandemia, nós tínhamos 1000 e qualquer coisa. Hoje nós mais que triplicamos este número, e isso é maravilhoso. Amém? Já temos lá mais de 300 mil visualizações, 305.600 e qualquer coisa. Isso se já não mudou. Então, que nós possamos incentivar outras pessoas a ouvir a palavra, estudar a palavra e receber daquilo que o céu tem para partilhar conosco, em nome de Jesus, amém? Que você possa dar o seu like e deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Sempre que chegar aqui na igreja, faça o seu check-in. Eu disse check-in, eu não disse chequinho, não é hora da oferta ainda. O seu check-in é o registro da sua chegada. Então, por favor, é muito importante. Tem gente que vai ver, visualizar e dizer: puxa vida, essa pessoa está lá numa igreja, eu estou precisando ir para a igreja, voltar para a igreja. Isso é muito importante, tá bom? É uma forma de evangelizar, de ser missionário e evangelista neste tempo. E o nosso site, para a semana nós vamos estar atualizando, vai ficar muito legal. Nós temos aí muitas coisas bacanas para compartilhar com vocês. Esse é o quê? É o site? O banner do curso foi mandado ou não? Tá? Põe o banner do curso para mim, por favor. Muito bem. Segunda-feira, sem ser essa, a próxima, nós estaremos com este curso aberto para toda a igreja. E esse curso, ele tem 12 módulos, e em cada módulo cerca de 6 ministrações. E nós vamos fazer este curso em 6 meses, ou seja, 2 vezes por semana, você vai poder estudar na sua casa, no conforto do seu lar, no horário que você preferir. Você vai escolher o momento onde você vai poder estudar. Esse curso é um curso que vai te dar muita profundidade na palavra. Como o nome já fala, é um curso de crescimento espiritual. É para quem realmente quer crescer. Os assuntos abordados são assim, muito profundos e ministrados por quem tem muita profundidade. E é uma igreja co-irmã que nós amamos, aprendemos demais com este ministério, e vamos poder compartilhar com vocês um pouco desse material que é tão rico, e vocês vão poder desfrutar de algo muito importante para a vida espiritual de vocês. Então, é uma forma de ajudarmos cada um a crescer na fé, no conhecimento e na graça. Então, hoje, só estou fazendo uma apresentação a vocês do que vai acontecer, não nesta segunda-feira, mas na outra segunda-feira. Nós temos um material gráfico que vai ficar pronto semana que vem, e que vamos distribuir a vocês na chegada
do culto. Nós vamos fazer este curso pela internet. Nós vamos ter um canal especial, onde vamos disponibilizar a cada semana as matérias, para que vocês possam estudar. E eu acredito que vai ser assim, um momento, talvez, o momento de maior crescimento da igreja. Por que que a gente vai fazer online? Porque com a pandemia, nós descobrimos uma nova forma de poder estudar. Até então, alguns exploravam, outros não. E hoje nós entendemos que o deslocamento da igreja para a igreja, em vários dias, de repente, complica para alguns, para outros não. Então, é uma forma facilitada que cada um tem de poder estudar. Amém? Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Tá bem? Vai ter um valor simbólico. Este valor não é o preço cobrado pelo curso. É apenas uma oferta voluntária que nós vamos pedir mês a mês, para que possamos estruturar o nosso ministério de ensino ou a escola de ministérios, tá bem? Aí nós temos este curso, aí depois você vai fazer, o próximo é de liderança. Então, este curso é para todos aqueles que já são da igreja e para aqueles que estão chegando. Em breve, nós teremos as nossas atividades, porque estamos retomando. Teremos o curso de membresia para aqueles que são novos convertidos, aqueles que precisam ser integrados à igreja. Vamos fazer o nosso trabalho de recepção, aquele dia maravilhoso, onde nós recebemos os novos irmãos, as novas irmãs, aqueles que pararam, estão voltando, enfim, todos eles passam pelo integrando. E temos outras classes também, e vou divulgando para vocês outros cultos. Mais uma coisa é que nós vamos voltar com as nossas células. Vou fazer uma reunião com os nossos líderes. Estou com saudades de conversar com os nossos líderes, de ouvi-los, de entender qual a realidade de cada um hoje, o que mudou, o que é que podemos fazer para nos adequar a algumas situações. Mas o nosso objetivo maior é de cuidarmos dos irmãos, porque alguns irmãos estão bem distantes, e nós precisamos cuidar deles. E isso é característico de algumas ovelhas. Historiadores lá em Israel contam, de Israel, eles contam que a ovelha, muitas vezes, quando ela é rebelde, quando ela se afastava do rebanho, do grupo, o pastor pegava a ovelhinha e quebrava a perninha dela. Aí ela ficava mancando, mas ela não se afastava do grupo, ela ficava só com o rebanho. Então, estou pensando em quebrar a perninha de alguns, espero que não a sua, mas vai ser assim muito, muito bom para nós esse tempo. A gente precisa voltar a crescer, porque esse tempo de pandemia, muitos retrocederam, diminuíram, estacionaram. Não podemos admitir isso, tá bom? Beleza? Já colocou o banner aí do Dia das Mães? Isso, vai mesclando no culto. Põe do Dia das Mães o banner aí, olha que bonito. Então, domingo nós vamos ter um culto só na ceia, é Dia das Mães. Nós vamos ter aí uma homenagem para as mães, e vamos agradecer a Deus por cada mamãe. Você que é mamãe, precisa estar aqui, pode trazer a sua mamãe que não conhece Jesus, a sua mamãe que já conhece. Vamos fazer uma grande festa para o Senhor, amém? Tem outro banner, né? O outro qual é? Ah, tá. Neste domingo, então, só haverá um culto de ceia, tá? Às 19h, beleza? Obrigado. Tem um banner aí de ceia, né? Ok, legal.
Eu quero cumprimentar o Everaldo pelo aniversário dele, aconteceu essa semana, que bênção. O Everaldo é uma bênção para nós, não é? Não senti firmeza, não. Vou perguntar de novo, tá? Não faz eu passar vergonha, não. Essa semana foi o aniversário do Everaldo. Everaldo comemorou mais um aniversário. Everaldo, você é muito querido, viu? Principalmente para mim. Você sabe que você é meu companheiro de caminhada, amo você. Tá? Depois te dou o teu presente. Fui convidado lá, mas não pude ir, porque, né? Teve costela, né? Então, costela com jejum de Damião, não posso. Oi? O que foi? Aniversário de quem mais? Vou parar ali. O David também fez aniversário, né? Por esses dias, né? Está repreendido o presente que você ganhou da Robeli. Falei semana passada, ela não estava aqui, mas hoje eu falo. Temos orado aí para Deus ter muita misericórdia de vocês. A Robeli torce para que time, Robeli? E compra aquilo para dar para ele. Olha para você ver o que é o amor, né? Ó, uma é São Paulino, outra é corintiano. Ganhou uma camiseta do São Paulo oficial, ela deu agora uma camiseta do Corinthians oficial. Sangue, fogo e vinho. Comprou um pano de chão. Quem mais ali, Dirce? É o Fabrício, vou chegar. Marinês, eu acho que ela não está, né? Cadê Marinês? Olha ali, Marinês! Também precisa comemorar esse nível, hein? Parabéns, viu, querida? Que Deus te abençoe grandemente. Você é muito querida. Tive lá no aniversário do Cris, né? Mas faltou tempo, né? Não, esquece. Deus abençoe. E quem mais por esses dias? O Lucas. Ele está no estacionamento, né? Então um beijo no coração dele. Ele também é muito querido, né? Ele quer marcar um almoço depois do jejum de Daniel. Olha que bênção. Ele faz um churrascão lá. Cimeia também? Que dia, Cimeia? Mês passado. É que não comemoramos, né? Então vamos dar um beijo, né? Um abraço da irmã querida, que é a Cimeia, que fez aniversário também. E o Sakiyama, né? Está fazendo aniversário hoje. Vocês podem dar um abraço no final do culto, né? Um presente, uma oferta. Oi? Davi fez. Cadê Davi? Olha, rapaz, verdade, você também. Glória a Deus, viu? Você é muito querido também. Ele quer ir lá em Campinas, comer naquele lugar chique. Lá como é que chama? No shopping? Aquele da carne da Austrália? Outback. Ele é chique. Esse menino, né, Júlio? Esse menino é chique, né? Vocês foram outro dia lá, não foram? Outback. Eu vou levar ele no ditinho da costela, aqui no Cruzeiro. Outback, você pega aquela faca, aquele garfo, você já, não é? Já é outra coisa, né? No ditinho ali parece sobremesa o garfo dele. É uma miserica. Quem mais, gente? Que Deus possa abençoar todos vocês que completaram anos, fizeram aniversário. Vocês são muito queridos, muito amados, muito especiais. Vocês moram no nosso coração. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Muito bem, deixa eu me achar aqui, com a permissão de vocês. Muito bem. Ok. Aleluia, pronto. Glória a Deus. Abra a
a sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías capítulo 58, versículo 3. Isaías 58, 3. Quem achou, diga amém. Vocês estão bem de Bíblia, hein? Ok. Acharam? Isaías capítulo 58, versículo 3. Diz assim: Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas, debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a cabeça com o jungo, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Vou ler em uma outra tradução para vocês. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que este jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o jugo, e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as ligaduras, ou melhor, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Nós estamos quase que terminando um tempo de consagração, também chamado tempo de jejum, em nossa igreja. Nós temos decretado em cada reunião uma verdade que precisamos aplicar em nossas vidas. Este ano será marcado pela consagração, separação, santificação, jejum. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum.
o Senhor dos exércitos conclama seu povo. Seu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. A Bíblia se refere ao pastor como o anjo da igreja. É aquele que está sobre o altar, com uma unção sobre a sua cabeça para exercer um determinado ofício. Este pastor tem por obrigação de buscar a Deus, muitas vezes fazendo aquilo que a igreja não faz, para que a igreja possa vê-lo e seguir o seu exemplo. Existe algo espiritual que Deus quer fazer no meio da igreja, que começa na vida do pastor, que começa na vida da liderança. Quando nós olhamos para a palavra e vemos que o texto narra que o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão e escorre pela sua barba, isso significa que nós, como pastores e liderança, precisamos encabeçar esta busca pelo óleo, essa busca pelo derramar da unção. Não é apenas simbólico o que esta passagem traz para nós, é algo muito profundo e que a igreja precisa compreender, porque podemos dizer que somos igreja, mas uma igreja não é igreja sem santificação. A palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos então nos santificar, nos consagrar, nos separar do mundo, para buscar mais de Deus, menos de nós. Mas o que acontece é que na maior parte das vezes o nosso propósito é buscar mais a terra do que o céu. Buscamos mais aquilo que é desejo do nosso coração do que propriamente aquilo que está no coração de Deus. Diz a Bíblia que Deus perscruta o nosso coração, Ele palmeia o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele mede o nosso coração. Sabe o que significa isso? Que a igreja precisa igualmente buscar o que está no coração de Deus. A igreja deste tempo não está interessada naquilo que está no coração de Deus. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus para esta geração? Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos buscar conhecer o coração de Deus. E não vamos conhecer o coração de Deus sem entender a necessidade espiritual que existe no meio da igreja de buscar a Deus com intensidade, através da oração e através do jejum. Você não vai ter uma experiência real com Deus sem oração e sem jejum. Você não vai experimentar daquilo que Deus tem preparado para você de maneira plena sem oração e sem jejum. Nós estamos clamando por um avivamento. Este avivamento não vai acontecer sem antes haver
um despertamento no meio da igreja. Quando falamos de despertamento, nós não falamos de despertamento para o mundo. O mundo não dorme, o mundo está morto para Deus. O mundo precisa experimentar do poder da ressurreição. Mas a igreja dormita, a igreja cambaleia, a igreja dorme, a igreja dos nossos dias está anestesiada por tantas coisas. E um profeta, muitas vezes, sobre o altar, não desperta o interesse necessário, porque humanamente ele não consegue motivar a sua congregação a fazer aquilo que precisa ser feito. Para isso você não pode ver o pastor no altar como um homem qualquer. Você precisa entender o que é ser o anjo da igreja, biblicamente falando, na visão neotestamentária. Você precisa compreender o que é ser um mensageiro, porta-voz de Deus. Você precisa entender o que é ser um líder, alguém que se põe à brecha, alguém que paga o preço, alguém que nas madrugadas vai estar chorando e intercedendo por você, alguém que vai deixar de comer. E o jejum que é uma abstinência voluntária e deliberada pela alimentação, onde nós oferecemos este sacrifício a Deus com um propósito específico. O jejum ele pode ser total, onde a pessoa não come e nem bebe nada, ou pode ser parcial, onde ele bebe água, mas se abstém da alimentação. Em alguns casos, a pessoa faz um jejum parcial, onde ela se abstém de determinados alimentos, mas come outros. O que é que Deus quer ver em nosso meio? Deus quer ver um despertamento, que vai trazer mobilização da igreja, para que esta ação do anticristo, porque o espírito do anticristo já está em operação neste mundo. O anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito do anticristo já está preparando o caminho para que ele se manifeste em um determinado tempo. João Batista preparou os caminhos do Messias, do enviado, do ungido. Por isso Jesus disse que João Batista é o maior profeta dentre todos, porque ele foi o último profeta da antiga dispensação, aquele que anunciou e apresentou o enviado de Deus. O espírito do anticristo está preparando o terreno para que ele se manifeste. E o espírito do anticristo não age só lá fora no mundo. O espírito do anticristo, ele quer adentrar no meio da igreja, e ele quer impedir o crente de ser crente. Ele quer impedir você de desenvolver sua vida espiritual. Ele quer fazer com que você tenha uma vida cristã automática, sem vida mecânica. O espírito do anticristo tem cegado a igreja, para que a igreja não viva na revelação,
porque uma igreja que vive na revelação é uma igreja forte, poderosa, frutífera. Muitas vezes você está na igreja simplesmente por estar, porque aprendeu que é importante pertencer a uma igreja, fazer parte de uma igreja. Mas você precisa aprender que o chamado de Deus para você é para você ser a igreja. Você não pode esperar que outro faça o seu trabalho, porque todos nós fomos convocados para fazer algo neste tempo que estamos vivendo. O espírito do anticristo, ele traz frieza, indiferença, insensibilidade. O espírito do anticristo é aquele espírito que vai fazer com que o amor de muitos se esfrie, e a palavra fala do crente. O crente, ele precisa aquecer o amor de Deus no seu coração, independente daquilo que ele vê com seus olhos humanos, porque são tantas coisas tristes e revoltantes, que muitos que andam no natural, vão permitir que o espírito do anticristo afete a sua vida, a ponto do coração se fechar. O espírito do anticristo impede você de apregoar o ano aceitável do Senhor. Poucos em nossos dias obedecem à ordem imperativa de Jesus, registrada em Marcos 16:15. Ide, ide, ide e pregai o Evangelho. E a visão do Senhor é uma visão global. Ide por todo o mundo. Hoje, por incrível que pareça, é possível você alcançar lugares até ontem inalcançáveis. Você que tem um celular e posta uma mensagem, esta palavra pode chegar do outro lado do mundo, pode tocar o coração de alguém, pode converter vidas, pode transformar pessoas. Por isso que insistentemente, em todos os cultos, eu peço licença a vocês para estar aqui, reforçando, compartilhem o culto via Facebook, compartilhe os vídeos do YouTube, compartilhe o site. São ferramentas que dispomos neste tempo e que até pouco tempo atrás nós não dispunhamos. Era muito difícil fazer o que nós fazemos hoje. Tudo era feito de uma forma bem complicada. Mas hoje, por conta da modernidade da tecnologia, e isso é um dos sinais do fim dos tempos, porque a palavra diz que a ciência se multiplicaria. O que é lançado hoje se torna obsoleto amanhã. A velocidade daquilo que lançam é impressionante. A forma como cada invento tem sido explorado é impressionante. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, ou mais sábios. Nós precisamos nos adequar a este tempo. Todos os dias você deve pensar: como é que eu vou pregar para alguém, evangelizar alguém, ganhar alguém para Jesus?
Quem é que eu vou visitar? Para quem eu vou ligar? Para quem eu vou orar? E para quem eu devo jejuar? Não fale de Jesus para uma pessoa sem falar da pessoa para Jesus. Tem um tempo onde você vai vencer a resistência espiritual, porque tem gente que você espera que se converta assim, num estalar de dedos, mas aquela resistência espiritual é tão grande, aquele espírito que traz cegueira espiritual, aquele espírito que endurece o coração. E vemos aí o espírito do anticristo. Nós só vamos romper e vencer esta resistência com oração e jejum. Mas a igreja de Deus neste tempo não está disposta a jejuar, não está disposta a orar. Nós ouvimos falar de oração a cada culto, não só neste ministério, mas em outros ministérios. Um irmão foi para outro estado. Nós percebemos que tem estados mais avivados que outros, como é o caso de Belo Horizonte. Temos igrejas lá muito grandes, prósperas, abençoadas. Belo Horizonte é um lugar privilegiado, mas não é porque Deus escolheu, é porque tem um povo lá que não é de hoje, que estão orando, jejuando, clamando, suplicando, se quebrantando diante de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem e que ninguém se perca. Aí falta disposição e intensidade, porque se você tem um problema, você vai orar e jejuar, porque você é movido por um problema. Eu gostaria de falar de algo muito particular que um dia Deus tratou comigo. Você só ora e jejua por algum problema. Aprenda a orar e jejuar por gratidão. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Jejum e oração, tempo de consagração, separação, santificação, por gratidão, sim senhor, ação de graças. E se você jejuou por um tempo, faça muito mais por gratidão, por agradecimento, porque a igreja é boa para pedir, mas ruim para agradecer. Depois que recebe, você não conta da tua bênção para ninguém, não compartilha com ninguém. E vamos trabalhar isso na nossa vida. Por menor que seja a tua bênção, conte. Mas por outro lado, deixa eu te revelar algo. Para Deus não tem bênção pequena, bênção média e bênção grande. Para Deus, bênção é bênção. E para você que é servo de Deus, precisa entender isso. Bênção é bênção. Eu me lembro de uma irmã que um dia contou que comprou a sua tão sonhada geladeira. E o irmão conversou comigo e disse: eu não vi nada de incomum no testemunho desta moça, dessa mulher. Ela comprou só uma geladeira. Eu falei: eu vou te revelar o que é que você não percebeu. Esta mulher, ela é grata a Deus por todas as coisas, pequenas ou não, grandes ou não. Ela deu o testemunho da sua tão sonhada geladeira. Você recebe tantas coisas da parte de Deus, mas nunca agradece. Eu nunca vi você dando um testemunho. Esta mulher veio de uma família muito
comprada de segunda, que queimava, que quebrava. Um dia ela disse para Deus dar uma geladeira, e ela conseguiu comprar a sua geladeira. Então para ela foi uma grande conquista. Aí ela sobe no altar de uma igreja e compartilha com seus irmãos na fé, irmãos que desdenham, irmãos que criticam, irmãos que viram a cara. Por quê? Porque é algo assim tão desprezível. O que é desprezível para você não é desprezível para o Senhor, porque o que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. Deus não quer um coração desse tipo, um coração orgulhoso. Não, testemunhos que devemos contar são aqueles que são contados nos canais de televisão. Amados, Deus nos pede muitas vezes para sair do holofote e entrar novamente na nossa simplicidade. Eu já agradeci a Deus por um lanche que eu consegui comer, porque foi a minha única refeição no dia. Eu já agradeci a Deus por ganhar roupa usada, porque não tinha dinheiro para comprar uma nova. Eu já agradeci a Deus por um prato de comida, porque eu nada tinha em casa. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, faminto, andei o dia inteiro, fazendo a obra de Deus. Na época eu não tinha carro, cheguei na casa dela atrasado, todo mundo já tinha jantado. Aí entrei na cozinha, tinha um prato de comida feito. Eu disse, eu posso? Não, eu perguntei, todo mundo já jantou? Ela falou, já. Eu peguei um talher e mandei para dentro. Quando ela entrou na cozinha, depois de um tempo, ela falou, escuta, cadê a comida que estava aqui? Eu falei, por quê? Era o resto de todo mundo, era a comida do cachorro. Eu falei, o que não me mata, me torna mais forte. Quantas vezes eu glorifiquei a Deus de forma intensa, profunda, fervorosa. Por quê? Porque naquele momento Deus foi Deus na minha vida. Hoje você come um lanche, é algo tão comum para você. Hoje você vai em lugares mais refinados, é tão normal para você. Hoje você quer comprar uma roupa, você vai, pode comprar até em suadas e eternas prestações, mas você compra. Você compra aquele tênis, você compra aquele sapato, você compra aquela grife. Mas muitas vezes Deus nos priva, e isso é importantíssimo, porque eu passei a ver a vida de uma outra forma. Muitas vezes você é privado para que você possa viver uma outra realidade, uma realidade que agrada a Deus. Você precisa ser grato por tudo aquilo que você já conquistou. Pode parecer pouco para muitos, mas para você é uma grande conquista. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor pode orar pelo meu carrinho? Ele é velho, comprei agora. Eu falei, que bênção, irmão. Ele disse, eu era de uma igreja onde o pastor dizia que só orava por carros novos. Falei, irmão, aqui nós não oramos por carros, nós oramos por pessoas. Nós só vamos agradecer a Deus e apresentar a Deus a tua primeira conquista, a primeira de muitas outras, porque tudo começa assim, tudo começa pequeno, o que nasce grande é monstro. Tudo começa simples, e você tem que ter humildade para aceitar e aprender a lição do que é simples. Fui lá, orei, abençoei o carro do irmão. Ele ficou tão feliz. Mas por incrível que pareça, existem pastores assim, que oprimem o povo. E as pessoas pensam, eu não tenho fé, porque eu comprei
um carro de segunda, um carro velho, um carro já usado. Deus, ele se revela onde os presunçosos não conseguem enxergar. Para alguns, pela graça, parece ser mais fácil, mas isso não dá o direito deles se ensoberbecerem, de serem presunçosos. Deus me ama mais, Deus me usa mais, Deus me abençoa mais. Da lição que eu aprendi, nada veio fácil. É de graça, mas não é barato. Eu fui certa vez numa reunião de uma igreja, de um pastor amigo meu padrinho de casamento. Ele conhecido, a família conhecida no Brasil. Nesta reunião, a igreja estava com alguns irmãos da liderança, em meia lua, e me assentei lá no meio deles, a convite desse pastor. Ele disse: nós precisamos comprar tantos extintores. Um lá levantou a mão e disse: eu compro. Nós precisamos de 1.500 cadeiras. Um outro levantou a mão e falou: eu compro, uma fortuna. Nós precisamos do som para a igreja, vai ficar mais de 50 mil. O outro levantou a mão e falou: eu compro. Para tudo aquilo que o pastor anunciava que a igreja precisava, um empresário levantava a mão e dizia: eu dou. Depois da reunião, ele me falou: o que você achou, maninho? É muito bom ter empresário rico na igreja, você não acha? Eu disse: não, eu prefiro o meu povo. Eu não vi ninguém aqui orando e pedindo nada para Deus, e muito menos agradecendo. Lá na igreja, a gente ora e pede até calejar o joelho. Lá, a gente aprendeu a ser grato a Deus. Pode ser uma coisa simples. Começamos com uma mesinha de som muito simples, para chegar até onde nós chegamos hoje. Vou mais além. No começo, nós compramos uma caixa amplificada, que podia usar 2 ou 3 microfones. Eu mandei adaptar e colocar 6. A caixinha pulava, possessa, enquanto a gente pregava. A gente dava aleluia na frente, ouvia glória a Deus no fundo. Mas era o recurso que a gente tinha, e nós louvávamos a Deus pela conquista. Hoje, você come sem agradecer. Você almoça, janta, toma café sem agradecer. E se agradece daquele jeito: obrigado, Jesus, amém. Nesta hora a gente tem que se lembrar, tem gente que está passando fome, tem gente que não tem o que colocar na mesa. Uma vez passando pelo Lava Pés, na época tinha um supermercado na esquina, chamado Juruna. Eu passei ali e vi um homem fuçando o lixo, metade do corpo dentro de um latão, e 2, 3 crianças do seu lado. Eu parei o carro e fui falar com ele. Eu disse: tudo bem, irmão? Ele disse: oi, tudo. O que é que você está fazendo? Ele falou: eu vim do norte e não arrumei emprego. Eu estou procurando nessa lata de lixo alguma coisa para comer. Eu disse: irmão, hoje você não vai comer do lixo. Deus parou um homem de Deus aqui para te abençoar. Vamos no supermercado. O homem empurrava aquele carrinho, gente, chorando. Ele chegava e colocava assim 1 quilinho de feijão, 1 quilinho de arroz, uma porçãozinha de alguma coisa. Eu falei: meu irmão, você não entendeu. Hoje é o dia da bênção. Aproveita.
fui e coloquei 5 quilos de arroz. Eu falei, tá bom, irmão. Ele começou a chorar. Aí coloquei mais 5. Aí ele começou a chorar. Aí eu coloquei mais 5. Quanto mais ele chorava em gratidão, porque foi surpreendido pelo Senhor, mais bênção ele recebia. É assim que acontece com você. O problema é que você não chora de alegria, você só chora de raiva, só chora de revolta. Coloquei lá o feijão. Tá bom esse aqui. Mais um, irmão. Mais 2, irmão. Mais 3, irmão. Mais 4. Amados, aquele homem chorava de bica. A lágrima dele não pingava, escorria. Parecia um rio. A criançada passou perto das gôndolas de doce. Os olhinhos brilharam. Eu disse, o que é que vocês querem? Aí o pai olhou e disse, pode falar, filho, o que é que você quer? Timidamente o menino apontou para uma caixa de bombom. Eu falei, vamos levar isso, vamos levar isso, vamos levar isso. Comprei iogurte, comprei uma porção de coisas para a criançada. Amados, eu nunca vou me esquecer do sorriso daquelas crianças e do brilho nos seus olhos. Mas eu quero te falar algo mais impactante. Eu não vou esquecer, muito menos Deus se esquece, quando você consegue perceber a necessidade de alguém que está à sua volta. Talvez se fosse você, você passava por ali e nem reparava naquele homem. Mas olhos preparados vão encontrar uma oportunidade de anunciar Jesus. Quantas vezes eu parei o carro no estacionamento do supermercado, no começo do meu ministério, e eu percebia lá que tinha umas senhorinhas que saíam com as sacolas pesadas de supermercado. Eu dizia, eu posso ajudar a senhora? Aí elas diziam, quanto é que você cobra, moço? Eu falei, nada. Tinha casa que eu pensava que era perto. Tinha velhinha que tinha mais fôlego do que eu para andar. Tinha que cruzar a cidade. Eu pensava, mas por que eu não vim de carro, Jesus? Mas sabe por que eu ia a pé? Eu ia testemunhando, eu ia falando do amor de Deus, eu ia pregando Jesus para elas. Eu me lembro de uma vez, lá na Barrejada 1, antigamente lá no Parque dos Estados tinha Barrejada 1 e Barrejada 2, não tinha asfalto, então era só barro. O pessoal que vinha para a igreja amarrava uma sacolinha de supermercado em cada pé, para não sujar os sapatos. Aí no ponto de ônibus, descartavam lá as sacolinhas e subiam no ônibus. Eu me lembro que na época eu tinha ganho da igreja um carro, um Monza Tubarão azul. Aí, andando por aquelas ruas barrentas, eu vi um senhor de bermuda, velhinho, com um botijão de gás nas costas. Eu parei o carro e disse, entra senhor, vou te dar uma carona. Ele disse, eu não posso entrar, eu estou muito sujo. Eu disse, nada que água não lave depois. Eu desci, peguei o botijão de gás, coloquei no meu porta-malas e pedi para ele entrar. Ele sentou timidamente, mal respirava, com medo de sujar o carro. E eu pude falar do amor de Deus para ele. Sabe o que ele me disse? Moço, devia existir mais crente como você no mundo. Sabe por quê? Quantos crentes você acha que passou por ele naquele dia e não ajudaram? Não fizeram nada? Nós precisamos compreender o efeito
da igreja que busca a Deus através da oração e do jejum, da igreja que é despertada para uma outra realidade. E o despertamento espiritual vai trazer despertamento em todas as outras áreas na sua vida. Quer entender um pouco mais? Um crente despertado na área espiritual, ele vai ser despertado na área financeira, econômica, material. Um crente que é despertado, ele vai ser próspero. E não é pecado dizer que ele vai ser rico, porque a palavra de Deus diz que ele enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia diz: em tudo sejam enriquecidos. O problema da igreja dos nossos dias é que culturalmente nós fomos ensinados que é pecado ter dinheiro, que dinheiro é sujo, que dinheiro só se ganha fazendo trapaça, sendo desonesto. Mas a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece. Sabe o que é isso? Aquele que recebe despertamento da parte do Senhor vai receber prosperidade, porque vai andar na revelação. Despertamento espiritual é despertamento para outras áreas também, e você precisa trabalhar isso no teu coração, porque tem muita gente que acha que dinheiro não é um assunto espiritual na Bíblia. Sabe, a igreja do Senhor Jesus é mantida na terra com recursos da terra. Precisamos orar, precisamos jejuar, mas precisamos também de irmãos com coração próspero. E um irmão com coração próspero é aquele que é liberto, que tem mãos abertas, disposição para contribuir. De nada adianta você ter prosperidade se você não compartilha desta prosperidade com o reino de Deus. Não tem sentido nós termos dinheiro e o nosso dinheiro não servir para abençoar a obra. Não estou falando de dar uma esmola, não estou falando de dar qualquer coisa, eu estou falando de dar aquilo que é significativo, é especial, é importante, é incomum. Por isso que eu costumo dizer que a oferta boa é aquela que o diabo diz no teu ouvido: você não pode fazer isso, é muito, você não tem, vai fazer falta. Aí você diz: cala a boca, diabo, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades, grandes ou pequenas, todas as minhas necessidades, por Cristo Jesus. Esse despertamento vai trazer uma sensibilidade no teu espírito, para que você possa perceber aquilo que pessoas que não têm esta sensibilidade não conseguem enxergar. Não estou falando de enxergar com os olhos humanos, carnais. Estou falando de enxergar com os olhos do coração. Estou falando de uma percepção. Estou falando de discernimento. Estou falando de fazer diferenciação entre os reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. Você opera em que reino? Você opera a favor de que reino? Por exemplo, olha como é forte: aquele que não tem despertamento para funcionar no reino espiritual para Deus, acaba sendo usado pelo inimigo. Por quê? Você não precisa fazer nada, basta você ser número na igreja. O diabo vai dizer: não prega para ninguém, não ganha ninguém para Jesus, não testemunha, não faz nada. Você só vai vir para a igreja quando tiver um problema para buscar a tua bênção. Recebeu, vai embora, e quando precisar volta de novo. É o espírito do anticristo.
Agora, quando você entende o que é esta sensibilidade, você diz: eu preciso de Deus, eu quero estar com Deus, eu tenho prazer de pertencer a uma igreja, de servi-lo, de servir os meus irmãos, em um departamento ou um ministério. Quantas vezes o diabo vem e diz: não, você não vai trabalhar na igreja, igreja vai te sugar, igreja vai atrapalhar a tua vida, igreja vai roubar o teu tempo, igreja vai tirar o teu dinheiro. Mas a igreja é a porta que vai te levar para a salvação. Você precisa ser de uma igreja, pertencer a uma igreja, estar ligado à videira verdadeira, significa ser de uma igreja. E hoje, na teologia moderna, está sendo pregado, sabe o que? Você não precisa de igreja para ser salvo. Igreja é um sistema falido. Quantas vezes eu ouvi pessoas dando esta justificativa: para que aqueles que são fracos na fé não façam parte de igreja alguma, não vão andar na presença de Deus, não vão andar com Deus, não vão aprender a palavra de Deus, não vão ser redarguidos, exortados, advertidos, admoestados, disciplinados, corrigidos, como filhos. A Bíblia diz que aquele que não é corrigido é como se fosse um bastardo, é como se não tivesse pai. A Bíblia diz que Deus ama aquele que Ele corrige, e Deus tem várias formas para corrigir você, e não adianta você ignorar a correção de Deus. Talvez isso que você esteja vivendo hoje seja um corretivo da parte de Deus. E eu vou te falar uma coisa: eu já passei pela moenda de Deus muitas vezes, precisei me humilhar até o pó, precisei me converter de novo, precisei fazer renúncias, precisei me posicionar. Você está num processo lindo. A palavra diz que aqueles que são de Deus passam pela poda. É como uma planta, que quando ela é cortada no tempo certo, é para que ela fique mais forte. A poda não é para matar a planta, é para torná-la mais saudável, para dar flores e frutos mais bonitos. Precisamos compreender como é que Deus fala, para que possamos obedecer. Caso contrário, você vai ter uma vida meramente religiosa. Quando você pensa menos nos teus problemas, e o teu jejum vai ser um jejum onde você vai dizer: Deus, esse meu jejum é para ouvir a tua voz, para receber mais da tua revelação, é para ter uma vida mais santa. Eu de mim mesmo não consigo, eu preciso mortificar a minha carne. E você sabe como é que você vai para a cruz? É quando você jejua, quando você decide por aquele período de tempo se dedicar mais à leitura da palavra, à oração, à meditação, a buscar. Então, quando você começa a fazer este tipo de jejum, você vai ver que é diferente daquele jejum que você faz só: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum que você diz: Deus, isso já faz parte da minha vida,
faz parte do meu hábito. Eu me separo, e eu não preciso passar por um problema, uma dificuldade, uma luta para jejuar. Aliás, o jejum ele pode te preservar. Muitas coisas que estavam para acontecer são interrompidas no reino invisível, no reino espiritual, por conta do seu jejum e oração. Você bloqueia, impede a ação do inimigo. Quando? Quando você está jejuando, você toma conta dos pensamentos, dos sentimentos, fica mais cuidadoso com as palavras, brincadeiras, ofensas, críticas, palavrões. Tem gente na nossa igreja que deixou de fumar sim. Tem gente na nossa igreja que deixou de beber assim. Tem gente na nossa igreja que deixou de usar droga assim. No jejum não usava. Até que caiu a ficha. Eu não preciso de nada disso para me completar, porque o Espírito Santo de Deus me completa. O Espírito de Deus me completa. E você vai orar e dizer: completa cada espaço vazio, Senhor. Que não haja no meu coração nenhum espaço vazio. Joga luz em tudo que está escondido dentro de mim, nas gavetas do meu coração. Você tem que orar, e no seu jejum dizer: Senhor, quero ser convertido de verdade. Não quero apenas fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, como se fosse de um clube, de uma confraria, de uma fraternidade. Não. Você consegue imaginar que um dia nós vamos estar na eternidade juntos? Nós vamos estar no novo céu e na nova terra, que Jesus anunciou e mostrou para João, quando ele estava na ilha de Patmos. Um dia nós vamos estar diante dele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos Deuses. As nossas vestes serão brancas, alvas como a neve. Um dia nós estaremos juntos na glória, louvando e adorando o nosso Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui? Você não está aqui por causa de uma conta que você não consegue pagar. Você não está aqui por uma doença que pode te matar. Você não está aqui por uma perseguição, injustiça, ameaça. Você não está aqui por coisas tão pequenas. Você pode ter chegado aqui por conta de algumas destas coisas, mas você já cresceu. O que te prende aqui é o amor daquele Deus que provou para você o seu amor, que entregou o seu filho para morrer no seu lugar, para você viver tudo aquilo que até hoje você não viveu, para Ele. Então Deus vem e Ele te dá, Ele acrescenta, Ele faz. Não pense você que Deus não quer te abençoar. A Bíblia diz que Ele é abençoador, presenteador, galardoador daqueles que o buscam. O que eu quero dizer para você é que na medida que você ora e jejua, não por aquilo que muitas vezes é tão pequeno, é tão tacanho, é tão desprezível, é tão medíocre, mas comece a orar e jejuar para o seu desenvolvimento espiritual, para que Deus abra os teus olhos, para que Deus torne o seu coração mais sensível, para que Deus coloque na sua boca a sua palavra, para que os seus pensamentos sejam santos,
para que o seu modo de viver seja santo. Quando a igreja compreender isso, vai entender qual é o jejum que agrada a Deus. Lemos aqui em Isaías sobre um jejum que era pregoado, mas aquelas pessoas não se guardavam. Aquelas pessoas faziam algo espiritual de uma forma carnal, e Deus não recebia isso. E Deus precisou falar com eles: o jejum de vocês é desprezível. Qual é o foco do nosso jejum? É a nossa limitação, é o nosso bloqueio, é a nossa fraqueza. E dependemos do Espírito Santo de Deus para nos levar a viver uma vida consagrada de jejum e oração, onde nós vamos buscá-lo com um propósito certo. Pastor, é pecado pedir alguma coisa? Não, mas o foco principal não é pedir, é dizer: eis-me aqui. Toda semana você deve jejuar, pelo menos uma vez. Alguns jejuam 2 vezes, alguns jejuam 3 vezes. A Bíblia não fala de um tempo específico sobre jejum. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Elias jejuou, acredito eu também, por 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós tivemos jejum total e jejum parcial. De Jesus foi parcial. Por quê? Porque ele sentiu fome, ele não teve sede. Oi, errei. Tá, vou corrigir. Jesus, ele não comeu, então ele não teve fome, mas ele bebeu, então ele não sentiu sede. Obrigado, Michele. Olha o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele não teve sede. Por quê? Porque ele bebeu, mas não comeu. Olha só como é interessante. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Quem jejua não é aquele que está vazio do Espírito, é aquele que compreende das coisas do Espírito, é aquele que quer se encher, mas só consegue ser determinado no jejum aquele que está cheio do Espírito. E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Ouvir a voz de Deus, as instruções de Deus para o seu ministério terreno. Ele conversava com Deus a respeito do seu ministério. E neste período vem o diabo para tentá-lo e demovê-lo do propósito celestial. Por isso que quando você vai jejuar, você tem que ter a compreensão, obrigado, da motivação correta. Eu sei que nós não fazemos por mal, mas não, eu vou jejuar porque amanhã eu vou ter que fazer um teste, eu vou passar por uma entrevista, amanhã eu vou fazer uma compra, eu vou vender alguma coisa. É pecado? Não é. Você pode sim se consagrar com este propósito específico, não é pecado. O que eu estou dizendo é para você não fazer jejum só quando você quer alguma coisa de Deus. O que Deus quer
é que você possa jejuar, como eu falei, em gratidão, em louvor, em adoração, em consagração, em entrega. Posso ouvir um amém? Então nós encontramos na Bíblia vários jejuns. 21h52 já? A gente vai ter que ir embora? Tem tanta coisa para falar de jejum. Então na Bíblia nós encontramos jejum em vários tempos. 40 dias, 14 dias, nós vemos lá que Paulo jejuou no barco com aqueles homens durante 14 dias, depois ele disse, comam alguma coisa. Nós vemos, por exemplo, jejuns de 21 dias, né? Temos o jejum de Daniel, que estamos fazendo, 21 dias, quando vem Miguel e traz a resposta do céu sobre Jerusalém, ele exilado, lá em, onde é que estava Daniel? Onde é que estava Daniel? Exilado onde? Babilônia, isso aí. Amém? Encontramos jejuns de 3 dias e 3 noites, o apóstolo Paulo, quando caiu do cavalo, ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer, um jejum lindo, né? Ele ficou cego, ele não jejuou e orou para voltar a enxergar, acredito que ele orou e jejuou para ter uma revelação profunda do Senhor, e ele ficou cego porque ele precisava enxergar, não para fora, para dentro. Aquele jejum mudou a vida de Paulo. Jejum 7 dias, depois que Saul morreu, o rei Saul, o povo jejuou e orou por 7 dias. Por quê? Como ficaria aquela vacância do trono? Quem assumiria o lugar de Saul? Buscando realmente a vontade de Deus para aquele momento. Nós tivemos o jejum de Esther. Enfim, jejum para vencer batalhas espirituais. Esta casta não sai a não ser com jejum e oração, que está lá em Marcos capítulo 9, 28 e 29. Enfim, nós vamos precisar encerrar. Eu quero que você feche os teus olhos. Diga assim: Senhor, eu creio que o céu se comunica com a terra, e eu quero estar conectado com esta dimensão espiritual. Eu quero da tua revelação no meu espírito. Eu quero esta sensibilidade. Eu quero este discernimento. Eu quero viver outra realidade. Eu não quero ser como a maioria dos crentes. Eu quero este despertamento. Eu quero ser um daqueles que prepara a tua igreja para o avivamento. Me trata, Senhor, e me mostra com a tua vontade, o teu querer, o teu propósito. Eu quero, Senhor, me mover na unção do teu Espírito, e quero conhecer o que vai no teu coração. Me dá, Senhor, o privilégio de entender isso. Fala, que o teu servo ouve.
Eu creio, Senhor, na tua unção, que se move, que nos envolve, que nos toca, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, no domingo, tem um R aqui. Diminui um pouquinho, desliga o baixo um pouquinho mais antes para ver se é lá, no botão mesmo. Não, é só para... Ótimo. Já a gente volta aí. Queridos, domingo nós temos a nossa ceia. E como nós fazemos, povo de Deus, amém? Os escolhidos, os filhos, aqueles que vão se assentar à mesa, os libertos, amém? Aqueles que são chamados para um propósito. Você é responsável pelo Evangelho estar sendo pregado neste tempo em Bragança Paulista, região e outros lugares. Esta igreja é mantida por você, pela sua oferta e pelo seu dízimo. Obviamente, em primeiro lugar, pelo Senhor. Não ignoramos isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E a nossa oração é para que você seja muito próspero. Não estou falando de ser um pouco próspero, não. Estou falando de ser muito próspero mesmo. De você romper, de você viver aquilo que você até hoje não experimentou na tua vida. E eu sei que Deus pode mudar a tua sorte, como mudou a minha, como mudou a vida de tantos irmãos, e como mudou também a vida do nosso ministério. Então eu creio naquilo que Deus está por fazer na tua vida, mas você precisa crer. Amém? Teremos a nossa ceia neste domingo. Se você ainda não pegou o envelope da ceia, pega o envelope. Se você não pegou ainda, levanta a mão, nós vamos entregar aí no teu lugar. Se você já pegou, amém. Não pegou? Levanta a mão, deixa levantada para a gente entregar. Esta oferta é para você entregar no domingo. Só vamos ter um culto neste domingo, às 19 horas, às 7 horas da noite. Esta oferta é a oferta que trouxe rompimento para o nosso ministério, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a igreja. E eu quero estimular você a ter esta fé, de que esta oferta é uma oferta especial, chamada de oferta alçada. É uma oferta de amor. Você não vai entregar porque você é obrigado. Ninguém aqui é obrigado a fazer absolutamente nada. Mas eu entendo que os filhos ficam tristes de participar da mesa do Pai, do seu Senhor, e não ter condições de abençoá-la. Por isso que eu quero que a tua vida mude, porque esse momento para nós não pode ser um momento só de contrição e até de revolta. Tem que ser um momento de muita alegria, onde você vai dizer: eu sou livre para abençoar a obra de Deus com o meu dízimo e com a minha oferta, não porque é obrigado, não porque eu tenho medo do inferno, não porque eu quero comprar bênção, mas é porque eu tenho amor no meu coração. Então eu quero te falar, para você que está na privação hoje, no deserto, no estreito, no aperto, que este tempo está chegando ao fim, que este tempo está chegando ao fim, e que em breve nós vamos dançar no Espírito e comemorar juntos, vamos festejar, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, queremos, desejamos, imaginamos, oramos, mais do que merecemos. Se bem que não merecemos absolutamente nada, mas Ele nos dá por amor. Amém? Gostaria então que você entendesse que este envelope não é para entregar agora, não é para entregar hoje, é para você entregar só no domingo. É para você fazer uma oferta diferenciada. Não é para você entregar qualquer coisa, algo assim que não te custa. É algo realmente que vai abalar as estruturas do inferno e abrir a porta da bênção para a tua vida. Faz a melhor oferta que você pode fazer. Não falei a maior, falei a melhor.
Às vezes você está condicionado. Toda ceia você entrega só aquela oferta, já está acostumado. Mas chega uma hora que você diz, não, eu preciso de liberação na minha vida. Eu preciso que coisas mudem na minha vida. E eu preciso provocar isso em nome de Jesus. Como é que você faz? Através da semente que você planta. Você ora, está fazendo certo, parabéns. Mas está faltando alguma coisa. Existe uma lei espiritual na Bíblia, chamada lei da semeadura. O que planta pouco, Jesus disse, colhe pouco. O que planta pouco, colhe pouco. O que planta muito, colhe muito. Jesus disse, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. É a lei da proporcionalidade. Então eu quero crer que nós, como igreja de Jesus, vamos vencer todas as dificuldades que temos enfrentado. E eu sei que não são poucas, não. Eu não sou um pastor derrotista, eu não vou subir aqui como um pastor pessimista, anunciando algo de forma negativa a vocês, porque eu creio na Bíblia como um livro poderoso para transformar vidas. A Bíblia diz assim, digo fraco, eu sou forte. Nós precisamos compreender que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem, e começa a proclamar isso, a dizer isso, a profetizar isso. Tem irmãos que discordam, não é? Falam, não, acho que não é pelo fato da gente falar que a coisa vai acontecer, mas nós estamos falando por falar, não é confissão positiva. Você tem que pegar a palavra de Deus, crer nela e confessar. Então nós cremos, através da fé liberada pela confissão, que vai acontecer cura, que vai acontecer libertação, e que vai acontecer prosperidade também. Amém? Então eu creio que Deus vai se mover poderosamente na sua vida. Você que está condicionado, acostumado a dar R$50, nesse dia você vai dizer, não, eu vou entregar ao Senhor 100. Ah, estou acostumado a entregar 100, não, eu vou entregar 200. Você dobra a tua oferta. Sabe por quê? Chega uma hora que você precisa se desafiar, porque chega uma hora que você acostuma. Para você tanto faz como tanto fez. Alguns chegam a pensar, Deus não vai fazer mesmo. Aviva a tua fé, creia, faz diferente, se posiciona, e eu creio que o teu milagre vai acontecer, como tem acontecido na vida de muitos, em nome de Jesus. Olha só, deixa eu contar um pequeno testemunho para vocês. Nós temos um casal na igreja que é uma bênção. Eles fazem chocolate em toda a Páscoa. Só esse ano, eu vou pedir autorização para poder falar. Só esse ano, eles venderam R$10.000 de chocolate. E você está aí reclamando da sorte, reclamando da vida. São pessoas de fé, mas são pessoas de trabalho. Então eu acredito que Deus pode se mover na tua vida, mas se você ficar como espectador, nada vai acontecer. Você tem que provocar o teu milagre. Creia que Deus tem poder para mudar isso, e não se contente com as migalhas que têm caído da mesa. Eu creio no que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Coisas muito maiores, superiores a tudo aquilo que você tem esperado. Amém? Porque Deus é fiel. Separa o teu dízimo para hoje. Vamos entregar os envelopes. Levanta a mão, não sai daqui sem entregar a tua oferta. Entrega a tua oferta hoje, e no domingo você traz a sua oferta especial. Pode trazer o teu dízimo também. Somente um culto às 7 horas da noite. Você pode fazer o seu Pix agora. O número da nossa chave está na tela. Faça a transferência, faça o depósito ou entregue na administração. Este mês nós vamos pagar o nosso aluguel e as nossas contas na terça-feira, dia 10. E eu creio que mais uma vez
o milagre há de acontecer em nome de Jesus. Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Vamos ficar em pé. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetiza! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vocês! Grandes Mais uma vez! Bem alto! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Aí, pô! Mais forte! Para encerrar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Pai querido, pode aplaudir a Jesus. Vamos dar a Jesus uma linda salva de palmas. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Pai querido, abençoe cada irmão que dizimou, ofertou e semeou. Eu acredito que o Senhor está preparando um tempo profético para este irmão viver tudo aquilo que ele não viveu até hoje. Libera, Pai, da tua bênção, da tua graça e do teu favor. Abençoe os que dizimaram e ofertaram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém? Decreto 2022. Sob a direção do Senhor eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará a direção rumo à vitória. Deus abençoe aqueles que estão fazendo o jejum de Daniel e que estão neste propósito.
Abençoe também cada pedido de oração depositado sobre este altar e cada projeto de vida, em nome de Jesus. Que a graça bendita do Senhor seja sobre todos. Um ótimo final de semana para cada um. Vai na paz e que Deus abençoe você, em nome de Jesus.